Se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E é fácil a gente perceber como fazer as coisas para a glória de Deus no contexto da igreja. Mas e fora do contexto do templo? E no cotidiano, como glorificar a Deus? Esse é o objetivo do nosso bate-papo de segunda-feira. Conversar com alguns membros da igreja e descobrir maneiras pelas quais nós vivemos o nosso cristianismo no dia a dia, nas coisas cotidianas. Hoje nós vamos conversar com a Rani, que tem um perfil no Instagram a respeito de livros e que faz literatura para a glória de Deus. Acompanhe aí o nosso bate-papo. Você falou que você começou a ter esse interesse, então, quando você ganhou esse conjuntinho de livros de histórias infantis. Foi inclusive a tia Angélica, aqui da IPP Bom Sucesso, que me ensinou a ler. E a partir daí eu comecei a ler histórias em quadrinho, continuei nesses livrinhos da Bíblia. Inclusive a minha maior revolta foi o dia que eu peguei a Bíblia de adulto para me ler e eu não entendi nada. E eu fiquei assim com a minha mãe, por que não tem a Bíblia toda nessa versão de historinha para criança? E ela não sabia me responder e essa foi a maior revolta da infância. Eu queria a Bíblia toda traduzida para criança. E o que te atraiu na leitura à medida que você foi crescendo? Eu achava incrível aquela quantidade de lugares diferentes, pessoas diferentes, histórias diferentes, que eu sempre gostei muito de livros diferentes. Fantasia, ficção científica, então era uma coisa que fugia muito da minha realidade. Então eu achava tudo aquilo maravilhoso. Tem algum gênero que você prefere mais do que os outros? Continua sendo fantasia, entre todos. Que tipo de livro de fantasia você gosta? As Crônicas de Nárnia é o meu favorito. O Senhor dos Anéis também é uma das minhas favoritas. E eu prefiro mais essas clássicas do que as de hoje. As de hoje eu acho que misturam muito com romance. E eu prefiro as que tem muita luta, muita guerra. Eu acho mais... Essa coisa de transformar livros em filmes está acabando um pouco com esse romance todo em torno da leitura, com a ideia das pessoas gostarem de ler, imaginarem o que estão lendo. Eu acho que por um lado é bom, porque a gente gosta de ler, fica muito ansioso para ver a adaptação, para ver se foi fiel e tal. Mas para as pessoas que elas não gostam de ler, eu acho que é pior. Porque eu escuto muita gente falando assim, se tem o filme, para que eu vou ler o livro? E aí eu fico bem chateada quando eu escuto isso. Para você, qual que é a melhor adaptação que tem de livro para filme? Nossa, não tem nenhuma que ficou 100%, não. Qual que é a pior, então? A pior, eu acho que foi a adaptação de uma série também meio de fantasia, Percy Jackson, O Ladrão de Raio. Para mim, o filme foi horrível. Detestei. Muito bem. Nós vamos conversar, então, Rani, a respeito de um livro do C.S. Lewis, né? Eu pedi para você estar escolhendo algum tipo de literatura, você sugeriu alguns, e a gente acabou escolhendo aí um livro do C.S. Lewis. Conta pra gente aqui, o que você sabe do C.S. Lewis? Você conheceu alguma coisa da vida dele, pesquisou à medida que você foi lendo? Eu sei que ele é irlandês, né? Nasceu na Irlanda. Ele era professor universitário e um autor cristão muito renomado. Ele é bem famoso. Acredito que depois de As Crônicas de Nárnia, o livro cristão dele mais famoso é O Cristianismo Puro e Simples. E é só isso. Eu sei, assim, o resumo da vida dele. Entendi. Qual foi o primeiro livro do C.S. Lewis que você leu? Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia. E depois? A Abolição do Homem, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E tô lendo agora, deixa eu ver, A Última Noite no Mundo. Todos daquela tradução e da coleção da Thomas Nelson. Isso essa capa bonita. O povo diz que não se julga um livro pela capa, mas a Thomas Nelson fez as capas pra gente desejar comprar o livro, né? Sim, quero todos. Você tem aí o livro que a gente vai conversar? Impresso? Tem. A capa você mostra pra gente? Uhum. Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Muito bem. Rani, por que você escolheu esse livro aí como sendo um dos livros do C.S. Lewis e achou que podia ser interessante a gente estar conversando sobre ele? Quando o C.S. Lewis escreveu esse livro, o mundo estava passando por uma situação de tensão muito grande, igual nós estamos passando agora.
Esse foi um livro escrito durante a Segunda Guerra Mundial e é um livro que faz todas as pessoas, mas principalmente nós cristãos, refletirmos sobre a nossa vida espiritual com Deus, o nosso relacionamento com Deus, porque depois que eu li esse livro, eu abri meus olhos para muitas coisas, muitas mesmo, que às vezes eu achava que eram mínimas em relação à vida cristã, mas que depois eu vi que fazem toda a diferença, que nós temos sim que dar uma atenção maior. Você consegue explicar para a gente o que esse livro tem de tão interessante e de tão diferente de outras literaturas? Bom, aqui nós vamos ter, como diz, né, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Aqui nós temos o personagem principal, que é o Maldanado. Ele é um diabo já bem experiente na função dele, que é destruir almas humanas, né, consumir almas humanas. E aí o sobrinho dele é um recém-formado nessa espécie de universidade dos demônios para entrar nesse ofício, né, de destruir as almas humanas. E aí nós vamos acompanhar aqui esse tio ensinando para o sobrinho como pegar nós humanos, como literalmente destruir a nossa vida em várias áreas. Como é que esse livro está organizado? O que tem de assuntos que são tratados? As cartas que o diabo escreve para o sobrinho? Como você falou, né, esse aqui é um livro epistolar, que ele é escrito através de cartas. E aí nós vamos acompanhar as cartas do tio para o sobrinho. E eu fiquei um pouco assim, porque eu pensei que seria legal, né, ver as cartas do sobrinho para o tio também. Mas aqui a gente só tem a visão do tio, chamando bastante a atenção do sobrinho no decorrer das cartas. E aqui ele vai falar desde tópicos da vida cristã ou de uma pessoa normal, desde a oração, do relacionamento com amigos, relacionamento amoroso, como lidar com situações estressantes do dia a dia, como lidar com o relacionamento familiar dentro de casa, como lidar com assuntos externos como política, como a igreja, como a educação. Então, é um livro bem vasto nesses assuntos. Ele te mostra o lado negativo e a hora que ele vai te mostrando o lado negativo, você vai pensando justamente no lado positivo, né? Porque ele é escrito do ponto de vista do diabo, então tudo que é virtude ele vê como negativo, tudo que é defeito ele vê como positivo, e você começa a refletir sobre isso de uma forma diferente, né? Hoje nós vamos falar então sobre um dos capítulos do livro, né? Nós escolhemos alguns capítulos para a gente estar conversando ao longo das próximas semanas aí, e a gente vai começar pelo capítulo 6, não é isso mesmo? Sim. E conta pra gente qual que é o título do capítulo, o que tem de interessante aí sobre qual que é o assunto. O assunto principal aqui desse capítulo é para ensinar, né, o Vermelindo a colocar um ser humano como ele deve lidar com a ansiedade de acordo com a visão do diabo em si. E aí tem uma frase aqui muito interessante que eu até marquei, que é assim: não há nada mais eficaz que o suspense e a ansiedade para bloquear a mente humana contra o inimigo. O inimigo aqui no caso é Deus. Então aqui nesse capítulo todo ele vai estar ensinando o sobrinho dele como bloquear nós seres humanos de ouvir, né, o que Deus nos ensina sobre a ansiedade, como nós devemos agir. E aí tem várias artimanhas aqui que ele ensina, que algumas eu inclusive nunca nem tinha pensado. Tem alguma que você compartilha com a gente? Igual que ele fala que não tem sentido nenhum de provocar a ira de um ser humano para uma pessoa que é inalcançável para ele. Por exemplo, uma pessoa famosa ou um político, que é muito mais fácil você fazer ele se irar contra uma pessoa que ele vê todos os dias, seja do trabalho, seja de casa. E aí eu fui pensar, e realmente, quando você está irado contra uma pessoa que você conhece, a ira é muito maior do que quando você se ira contra uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que falou, né, uma besteira ali. E aí ele diz que é mais fácil também direcionar a bondade do ser humano a uma pessoa inalcançável do que a uma pessoa que ele está vendo ali todos os dias. Como que esse capítulo termina aí? Ele finaliza dizendo que, como eles estavam, né, em época de guerra, é para o sobrinho dele pegar esse humano ali que ele está tentando destruir e fazer ele focar no medo em si da situação que está acontecendo ao redor dele. E aí que no caso era uma guerra, para ele ter mais medo das consequências que a guerra pode ter com ele
do que de pensar que, às vezes, todas aquelas coisas não podem acontecer de uma vez com ele, que ele pode se prevenir de algum modo, para ele ficar o tempo todo com medo, e que na próxima carta ele quer ver a evolução disso daí. Rani, e esse capítulo aí você fala, né, a respeito dessa situação de ansiedade. No caso do C.S. Lewis, né, o contexto era a guerra, né? No nosso caso, é justamente essa pandemia que a gente está vivendo, né? Que tira a nossa paz, nos deixa ansioso, faz com que a gente não consiga pensar em outras coisas, fica o tempo todo pensando nos piores problemas. Se a gente fosse fazer o contrário, então, fosse carta de uma anjinha para sua aprendiz, né? Você fosse escrever aí para uma anjinha agora o contrário do C.S. Lewis aí, o que você daria de conselho para poder tentar ajudar alguém a sair da ansiedade, a lidar com a ansiedade? Eu acho que essa parte de saber lidar com a ansiedade é que a gente tem que colocar as coisas nas mãos de Deus, principalmente as coisas que não estão no nosso controle. Outro dia eu vi até um post no Instagram interessante que a pessoa dividia em relação a essa pandemia, as coisas que estão no nosso controle, que podemos fazer, da que não podemos. Então, eu acho que é entregar nas mãos de Deus, orar bastante, pedir para Deus, né? Tanto orientação, para a gente estar se lembrando de lavar as mãos toda hora, evitar sair de casa, orar também pelas pessoas que são pessoas de risco, mas também para Deus tirar do nosso coração isso de ficar toda hora olhando quantos casos de morte novos já apareceram, ficar olhando muito as decisões políticas, né, que estão rondando aí, porque não adianta, é mais fácil a gente olhar na hora que a decisão em si, né, for impenetrada do que ficar, nossa, fulano de tal quer fazer isso, outro fulano quer fazer aquilo. Eu acho que isso gera um estresse muito grande e focar mais em descansar em Deus. E tem algum versículo que veio na sua mente enquanto você lia essa carta? À medida que o diabo ia ensinando o aprendiz dele, o sobrinho dele, você se lembrou de algum versículo que você poderia usar como se fosse um remédio ou uma barreira para lidar com a ansiedade? Nenhum assim específico veio, mas tem aquela passagem que Deus fala, né? Não andeis ansiosos, porque os dias são maus, e não adianta realmente a gente focar nessa ansiedade em si, porque vai trazer mais problemas. Esses dias eu vi até uma amiga minha, ela tem problemas de ansiedade, e ela falava que não conseguia, todo dia quando ela acordava, a primeira coisa que ela fazia era abrir ali o boletim para olhar o número de casos, que ela teve até ataques de pânico por causa disso. E eu falei para ela, olha, não faz isso, vamos orar, nós temos que entregar nas mãos de Deus, porque realmente isso aí está fora. Eu falei, você já está tomando todas as decisões que você tinha que tomar, está ali tomando os cuidados, ninguém da sua casa está precisando sair, então não adianta, né, arrumar esse desespero todo, que Deus, ele está conosco, Deus, ele vai nos guardar, e que é para a gente ter esse pensamento, por mais que seja difícil, né, de ter esse pensamento de não andeis ansiosos. Tem um versículo, né, um conjunto de versículos, na verdade, lá em Filipenses, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, né? Então, a maneira que Deus nos ensina a lidar com a ansiedade é oração, mas oração com ação de graças, né? É interessante, é lembrar com gratidão do que Deus tem feito, do que Ele já fez, mas logo em seguida, os versículos seguintes falam também a respeito da mente, tudo que é bom, tudo que tem de boa fama, tudo que é agradável, né? Seja esse tipo de coisa que ocupe o vosso coração e ocupe a vossa mente. Então, acho que vai bem de encontro aí com o que o C.S. Lewis talvez estivesse pensando enquanto escrevia, né? Quando nós tiramos essas coisas da mente e pensamos só com ansiedade no pior que pode acontecer o tempo todo, a gente fica paralisado por causa do medo, né? Se você fosse convencer alguém, então, a comprar esse livro, o que você falaria para essas pessoas? Especialmente para os mais jovens, para aqueles que estão começando agora no mundo da leitura. Primeiro que eu já tenho bastante tempo que eu estou aí
nessa jornada, né, com a leitura. Inclusive, esse ano vai completar 20 anos, é muito tempo. Eu comecei até a me sentir velha com isso. Primeira vez que eu vi um livro com essa proposta. Então, é uma proposta inédita, né? C.S. Lewis, ele foi realmente um gênio na ideia de escrever esse livro. Eu nunca tinha visto. E, apesar de o livro foi escrito há mais tempo, não é uma linguagem difícil. Então, os jovens com certeza vão entender tranquilamente. E é um livro de leitura muito rápida. Você começa, quando você vê, você já está terminando. E apesar também de ter sido escrito há alguns anos, é bem atual, não adianta, continua sendo atual. E mexe, né, um pouquinho desse assunto do sobrenatural, que os jovens têm muito interesse. Rani, você tem alguma dica para alguém que estaria começando agora a se interessar por leitura? Alguma dica para facilitar na hora de ler? O que você poderia sugerir aí para a gente? A minha dica é a pessoa começar pelo assunto que ela gosta. Não adianta você querer ficar olhando, qual é o livro que vai fazer eu parecer mais inteligente, né, que eu vou gostar de ler, não. Se você gosta de um romance, comece pelo romance. Se você gosta de literatura cristã, por já ter o hábito de ler a Bíblia, procure uma literatura cristã. E minha dica também é não começar por livros grandes demais, né, e não ficar afobado, pensando que tem que ler 50, 60 páginas no dia. Se ler 15 páginas por dia já é um ótimo começo. Você acha que esse livro, então, do Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, é um bom ponto de início para quem quer começar a desenvolver aí um gosto maior pela leitura? Eu acho sim, com certeza, porque além de ser um livro bem fininho, curtinho, as cartas, né, os capítulos também são curtinhos, tem média de mais ou menos 6 a 7 páginas no máximo, então não vai ser uma coisa maçante para aquela pessoa que está começando. Ela vai começar a ler e rapidinho o capítulo acabou, e se quiser ler um capítulo por dia, também vai conseguir terminar o livro rapidinho. Obrigado por você ter conversado com a gente aqui esse tempo, eu espero que a gente possa fazer isso, né, mais vezes por semana, olhar os outros capítulos aí do livro que você escolheu. Mas para a gente estar encerrando aqui, você quer compartilhar com a gente, então, uma dessas marquinhas aí que você fez? Um trechinho aí, lê pra gente? Sim. Essa frase aqui está descrevendo um pouco de como os demônios veem nós, seres humanos. O que nós queremos é apenas gado, que possa acabar nos servindo de comida. Ele deseja servos que possam acabar se tornando seus filhos. E aqui vai mostrar como que é a visão dos demônios de nós e como Deus nos enxerga. Os demônios, né, querem apenas sugar, nos destruir, e Deus, ele realmente nos olha como filhos dele. Muito bom. Então, gente, com esses 2 trechinhos aí que a Rani leu pra gente, dá para perceber, né, que é um livro, ele é engraçado, né, ele tem um senso de humor legal no livro, mas ele também trata com profundidade, tem umas frases que nos levam a refletir. Né? E por causa desse formato aí que ele foi escrito, ele às vezes vai tratar em assuntos que a gente não costuma tratar quando a gente pensa na nossa vida cristã. É um livro que funciona para lazer, funciona para diversão, mas também te leva à reflexão. Né? É um livro bem legal aí para estar lendo. Rani, muito obrigado então por estar compartilhando com a gente um pouquinho aí do seu mundo, esse mundo da leitura, né? Por estar estimulando a gente a ler. E na semana que vem a gente volta e aí a gente continua falando sobre esse livro do C.S. Lewis, então. Pode ser? Pode ser, combinado. Então tá bom. Rani, até mais. Deus te abençoe. Muito obrigado. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Até semana que vem. Alô, gente. Deus abençoe. Até semana que vem. Um abraço.